pessoal, tudo bem? Estamos aqui gravando mais um episódio do Pode Me Inspirar. Estou aqui com a Nath, uma grande amiga minha desde 2018, né, Nath? 2018. Quando Tempo, eu né? corri lá com um corte químico, quase ficando careca, e Quase. você me salvou. Um mês antes do meu casamento. Nossa, é mesmo. Faltava pouco pra você casar. Chocada. E ela salvou aqui a vida. A Nath, ela tem 36 anos, cabeleireira de um dos grandes salões aqui, os mais renomados, né, de São Sim. Paulo. Maravilhosa, eu admiro ela demais, sou fã número 1. E agora a palavra é toda sua, Nath. Conta pra gente de onde veio a Nath, quero saber tudo. Ai, que fofo. Então, como você já disse, eu sou a Nath, tenho 36 anos. Eu, na verdade, comecei... Você me conheceu como cabeleireira, mas a minha vida começou na indústria farmacêutica, né? Então, eu moro em São Paulo há 12 anos. Você não nasceu em São Paulo? Não, eu não nasci em São Paulo. Eu nasci em Pouso Alegre. Olha. Porque meu pai sempre foi uma pessoa que viajou muito, entendeu? Então, desde o início da vida dos meus pais, a gente sempre foi mudando de cidade em cidade. Então, eu tenho 2 irmãos mais velhos, cada um nasceu em um lugar diferente. Eu nasci em Minas, nasci em Pouso Alegre. Vim para São Paulo, cresci em São Paulo, passei a minha adolescência no litoral depois, porque a família do meu pai é de Santos. Meu primeiro emprego... Caiçara, passei toda a minha infância na praia, querida. Pegando onda. Pega onda? Não, não pego onda, gata, mas... Só sol. Fiz só sol, praia, vôlei na praia, momentos muito bem vividos, tive uma adolescência muito boa. Que legal. E aí, meu primeiro emprego, na verdade, foi numa loja de coisas de bebê, eu vendi enxoval. Olha. E aí, depois, a minha carreira profissional mesmo começou na indústria farmacêutica, quando nós viemos para São Paulo. Praticamente despejados da nossa casa. Conta tudo. Quero saber isso. Pois é. Nós saímos de São Vicente, porque meu pai já tinha esgotado todas as opções que ele tinha de... Estava desempregado, e aí cidade de litoral, você nunca tem muitas opções de trabalho, né? E aí meu pai não tinha muitas opções lá, e aí ele começou uma história na indústria farmacêutica. E ficou durante muitos anos trabalhando, saiu e voltou, ele tinha um cargo na igreja, era pastor, então ele largou o trabalho para poder viver a igreja, e aí depois muitas coisas aconteceram, não deu muito certo, enfim, acabou que voltamos para São Paulo, ele voltou para a indústria farmacêutica, e aí voltei junto com ele e comecei trabalhando na indústria farmacêutica. Você tinha que idade? Eu era muito novinha, eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, tanto que eles abriram uma vaga para eu trabalhar só dentro de hospital, porque eu não dirigia, então precisava ser uma vaga que tinha que fazer tudo a pé. Mas era perto? Não era tão perto assim não, gata. As coisas eram um pouco longe, né? E aí o negócio virou, vamos ver quanto tempo você vai aguentar trabalhando a pé. Mulher, né? Aí tinha que trabalhar toda arrumada, eu achava o máximo, que eu tinha que usar terno, tinha que usar salto, não sei o quê. Me senti adulta premium morando em São Paulo, executiva. O orgulho da minha avó. Aí, Sua avó morava com você? Não, minha avó morava em São Paulo também, que é a mãe da minha mãe, que eu tinha uma ligação muito forte com ela. E minha avó sempre foi muito trabalhadeira, né? Então eu falei, agora eu vou começar a trabalhar, né? Meus irmãos já trabalhavam na indústria farmacêutica. Então a gente começou todo mundo como representante. Aí tinha que carregar aquelas malas pesadas, cheias de medicação para poder entregar para os médicos, né? Você entrou como representante. Eu entrei como representante. Meu pai era diretor de treinamento. Então eu já entrei, e assim, a indústria farmacêutica, ela é muito masculina, né? Eu entrei tinham mulheres, obviamente, muitas representantes, mas a grande maioria, pelo menos no meu setor, eram homens, né? Então, era um cargo, era uma posição que eu acabava sofrendo um pouco mais, porque eu não tinha carro e eu queria fazer tudo de salto. Então, eu andava. Até hoje, né? Até hoje eu uso salto, gente. 24 horas, 24. no dia. Mas eu lembro que quando eu comecei a querer usar salto, foi na minha época de igreja, que minha avó falava, se você vai de salto, você vai ficar até o fim do culto de salto. Se tirar, vai apanhar. Então você treinou muitos anos. Eu treinei, eu comecei a querer usar salto muito cedo, mas enfim, então eu fazia tudo isso a pé, carregando uma mala. Nossa. Tinha dia que era sofrido, eu andava de metrô e... Ai, menina, era uma novela. Eu vivi São Paulo
Na raiz. na raiz daquilo. Mas meu primeiro salário, como representante, eu vi que eu podia não só comprar as coisas para mim, que eu nunca tive chance de comprar, como podia ajudar minha família, por exemplo. Que legal. E aí fui trabalhando, chegou uma hora que eles viram que era muito difícil para mim mudar de bairro, por exemplo. Então eu fiquei só dentro da Santa Casa. Mesmo assim, a Santa Casa é muito grande, né? Enorme. É enorme. Aí fiz o setor todo. Eu acho que com 5 meses de indústria farmacêutica eu fui promovida gerente de equipe. Com 5 meses, com 17, 18 anos. Falei, gente, é um brilho essa menina. Foi, menina. Só sucesso. Em uma reunião, assim, tinha muita gente. E aí, medicação... Propagandista, você faz propaganda da medicação para o médico, né? Sim. Você vai falar sobre o remédio lá. Então, pensa. Eram mais de 16 medicamentos na grade. Eu tinha que decorar tudo. Olha. Você lembra que medicamento que era que você fazia? Eu lembro de ortopedia, eu lembro alguns, mas não era um laboratório Eram muito conhecido. ortopedistas. Eu atendia ortopedia, pediatria e ginecologia. E quando no setor da Santa Casa ainda, era mais uma especialidade. Quando eu peguei a equipe, eu tinha que saber de tudo que tinha dentro da empresa, né? Entendi. Então, quando eu fui virar gerente, existia primeiro aquela coisa que, imagina, eu liderava pessoas que estavam lá há muitos anos, eram muito mais velhas que eu. A maioria era homem. E meu pai em um cargo de confiança. Nossa. Não tinha muito blá blá de, é filha do diretor. Tinha, até tinha. E a galera acabou me massacrando muito por causa disso. Porque era... Por exemplo, se me chamassem a atenção, era diferente do que chamavam da galera, assim. E eu tinha que ficar sempre quieta, porque você tem que dar exemplo, seu pai é diretor de treinamento, a propaganda melhor tem que ser a sua. Você vai ter que aprender a lidar com as pessoas da sua equipe. Era um peso maior. E você teve peso de ser filha de pastor? Tive demais. Tipo, a filha do pastor, nananã. Tive muito peso de ser filha de pastor. Porque tem aquela coisa que as pessoas te exigem perfeição, né? Filho de pastor, fulano de tal. Os filhos dos pastores são os piores. Mas na verdade não existe isso, né? Cada um tá vivendo seu momento de vida. Então, se uma pessoa X fez uma coisa, não é o mesmo peso que o filho de pastor tem na igreja. Sim. Ele pode ter feito a mesma coisa que o outro fez, mas para ele o peso é muito maior. Muito diferente. Aí eu também. Eu tive uma vez que eu queria pintar o meu cabelo de rosa. Eu queria fazer uma mecha rosa, assim, bem na frente. E aí eu fui falar com a minha mãe, ela, pelo amor de Deus, você é filha do pastor? E aí eu, tipo, mas mãe, é só uma mecha, era uma mecha na franja, assim, ó. Eu queria fazer. Fiz a mecha na franja, mas deu um falatório, Nath. Então, sempre dá um falatório. E graças a Deus, meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito centrados em relação a isso. Assim, eles nunca nos impediram de viver as fases da nossa vida. Mas meu pai e minha mãe sempre foram muito assim. Se você fez ou vai fazer, seja sincero no que você fez. Não viva de aparência. Sim. E foi difícil pra gente, principalmente porque meu irmão se assumiu gay depois de um determinado tempo. Então... Olha... Já ficava aquela coisa taxada. Assim, você sabia, não? Acho que eu sempre soube. A gente sempre sabe, né? Meu irmão sempre foi mais... Não dá pra dizer que é mais sensível, mas é um jeito diferente, assim. E eu nunca me importei com isso. Ele sempre foi muito próximo de mim. Os dois, mas ele sempre foi muito companheiro. Que legal. De fazer tudo, assim, junto. De escolher as minhas roupas comigo... Escolher as brincadeiras. Eu brincava com ele brincava comigo. Então, eu não tenho mulheres na família, né? Eu nasci em uma geração em que eu sou a única mulher. Então, eu tinha os meus 2 irmãos mais velhos e os meus primos que foram criados como os nossos irmãos. Então, eu não tinha contato com menina pra brincar. Só menino. Só menino. Então, se eu quisesse ter uma brincadeira um pouco diferente, quem era minha companhia era ele. Era seu irmão. Aí depois ele puxava os meus primos, meu irmão mais velho pra brincar também e tal, mas ele sempre ficava do meu lado. E na escola a mesma coisa, porque como nós temos uma diferença muito pequena de idade, então ele que ficava comigo na escola, os meus amigos eram os amigos dele. Então ele que me apresentava amigas meninas, porque a maioria eram sempre homens, né? Então ele sempre foi muito companheiro. Que legal. Quando ele se assumiu, pra mim foi uma coisa, tá. Ok, continua sendo meu irmão. Sim. Igual. Que legal. E aí, a gente tava falando da indústria farmacêutica, né? Isso.
Aí fui promovida, enfim, Se com 5 meses, né? com 5 ou 6 meses. E aí eles me promoveram dentro do setor que basicamente criaram para mim, que era para trabalhar sem carro. Então eu fazia Avenida Paulista, Santa Casa, que eram lugares que, de Dava qualquer pra- forma, a pessoa não ia poder ficar pegando carro para. Ela ia ter que fazer o setor uma boa parte a pé, né? Sim. Então eu ensinava as pessoas a fazerem o roteiro daqueles setores e aquela coisa toda. Só que não era o que eu gostava de fazer, né? Depois de um tempo eu percebi que não era muito o que eu queria, porque a pressão começou a ser muito grande. Meta, né? De meta, de postura, e aí o medo de você decepcionar o seu pai que tá com aquele cargo. Imagina, eu vi meu pai desempregado durante muito tempo. Então, na minha cabeça era, se eu fizer alguma coisa errada, eu perco meu emprego e meu pai também. Olha, é um peso grande, né? É. E os meus irmãos já tinham saído. Eles não ficaram muito tempo. Justamente porque não gostavam do que faziam. E esse negócio de você trabalhar com família é muito complicado. Porque você sempre tem a sensação de tudo que você produz não é mérito seu. Então, eles foram mais cedo. Meu irmão virou cabeleireiro. E eu amava aquilo, achava o máximo. E o meu outro irmão, ele continuou na indústria farmacêutica, mas ele mudou de laboratório. E eu fiquei lá. Mas aí chegou uma hora que a pressão foi tão grande e eu acabei cometendo alguns erros profissionais que hoje em dia eu olho e falo, cara, eu cometi esses erros porque eu era muito nova, eu não tinha maturidade para viver aquilo. Talvez tenham me dado algo que eu ainda não estava preparada para receber. Pra Eu fiz o que eu assumir. pude. Sim. Você fez o melhor com o que você tinha naquele momento. Sim. Mas para mim foi ótimo, porque eu aprendi coisas incríveis na minha vida profissional. Eu aprendi a trabalhar sob pressão. Eu aprendi que o que você produz para você e para o seu crescimento. Não adianta você ficar esperando aplausos de alguém. Ah, eu fiz aqui, ficou maravilhoso. É a sua obrigação. Você não pode deixar de celebrar as suas vitórias. Mas aquele meio ali me ensinou de que a vida profissional era muito diferente de mimimi, sabe? Se você quer, faça. Faz e ponto. Faz e ponto. Então, acho que toda a minha estrutura profissional eu fiz ali. De aprender a não levar as coisas pro lado pessoal. Mas que também tem um lado humano, de que pessoas que estão ali lidando com você são pessoas que também têm problemas, Sim. que têm as suas histórias. Tá todo mundo fazendo o que pode. E esse é um dos maiores desafios dos líderes, né? Enxergam o número e não enxerga a pessoa. E eu acho que isso pra mim era o pior da indústria farmacêutica. Porque quando você abre o sistema lá, o seu nome é o número. É o número do seu setor e o que você vende. É sempre quem é o médico potencial. Quem é a pessoa que se destacou naquele momento. Isso era uma coisa que eu não gostava. E aí eu joguei tudo pro alto e falei, não quero mais. Mas aí, quando você jogou tudo pro alto, você já tinha algo em mente ou não? Vou jogar pro alto e vou recomeçar algo. Eu sempre gostei muito de moda e trabalhar com beleza. Tanto que a minha maior motivação para trabalhar de salto naquele perrengue era olhar no espelho e falar, tô bonita. Estou de salto alto. Estou com de o pé moído, mas de salto alto. E eu acho que isso veio muito da minha família, assim, porque a minha avó era costureira e ela trabalhava arrumada todos os dias. Olha. Tá no sangue. Tá no sangue. E eu olhava minha avó se arrumando, eu achava aquilo tão maravilhoso. Máximo. Minha tia também, as minhas tias sempre andaram muito arrumadas. E minha mãe, que decidiu dedicar a vida a cuidar da família, eu nunca via minha mãe desarrumada dentro de casa. Olha. Ela estava sempre arrumada. E aí isso sempre me mexeu um pouco comigo, assim. E aí eu sabia que eu queria trabalhar com beleza, mas eu não sabia o que eu queria fazer, né? Eu vivi ali umas 2 ou 3 semanas de depressão, assim, o que eu vou fazer da minha vida agora. Perdi meu trabalho, a minha família precisava desse salário, o que eu vou fazer e tal. E aí eu lembro que a minha mãe entrou no quarto e falou, você vai ficar aí até quando? Decide o que você vai fazer. Você não tem idade para assumir responsabilidades com a família. É óbvio que se você tiver dinheiro, você vai ajudar. Mas agora está na hora de decidir o que você quer. Decide e faz. Foi, menina. Que Me abraçou. linda. Foi lindo. Que fofa. Aí, eu sabia que eu queria trabalhar com beleza. Meu irmão já era cabeleireiro. E falou, eu tenho um amigo que trabalha com moda.
Ele é cabeleireiro, mas ele tem uma coisa mais com moda. Você não quer, ele tá procurando assistente. Não quer trabalhar com ele? Faz uma entrevista. Aí fui fazer uma entrevista na Vila Madalena. Aí eu não sabia fazer nada, não sabia lavar um cabelo, gente. E aí eu fui pensando nisso. Era um salão que ele era um salão conceito. Muitas gravações eram feitas ali. E ele era maquiador, então ele fazia São Paulo Fashion Week, ele fazia revista, ele fazia muita coisa, muita produção. Eu olhei aquilo, achei tudo maravilhoso, né? Não sabia fazer nada, ele falou, olha, eu preciso que você tenha pelo menos uma base. Aí descobri que tinha aqueles cursos gratuitos. gratuitos. Menina, me inscrevi naquilo, me enfiei num lugar, assim, ó, horroroso. Que eu olhava e falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Que era tipo de comunidade mesmo, né? Então todo mundo que tava lá não tinha a intenção de seguir uma carreira igual eu tinha. Eu queria absorver pelo menos um pouco a base daquilo ali para poder fazer o meu teste como assistente no lugar. Então você fez isso antes da entrevista? Eu fui na entrevista, ele falou que eu precisava pelo menos de uma base e eu fui fazer o curso. Ah, entendi. Porque ele ia viajar na época, eu acho, então eu tinha meio que ali um tempinho para poder absorver alguma coisa. Que legal. E aí eu tinha um restante de dinheiro que eu tinha recebido quando eu saí da indústria farmacêutica. Eu comprei alguma coisa de material. E aí, quando eu fui fazer minha inscrição no curso, eu fiz para maquiagem. Então, eu aprendi o básico ali. Dentro de um universo caótico. Nossa. E aí tinha Pelo que eu entendo agora, alguns cabeleireiros ganhavam do governo para poder fazer um trabalho social naquele lugar, assim. Então, a galera que estava ensinando ali eles ficaram meus amigos muito rápido. Que legal. E aí um menino que era maquiador olhou para mim e falou, você tem muito talento, você não devia nem estar aqui. Aí eu falei, tá bom, né? Eu tava acostumado a me maquiar, para mim era isso. Aí fiz o que eu tinha que fazer lá e fui fazer entrevista de novo quando esta pessoa voltou. Ele nem viu se eu tinha aprendido alguma coisa não. Ele falou, você tá contratado. Eu acho que era o que tinha, na verdade, né? Aí fui trabalhar ajudando ele de assistente. Carregava a mala. No começo é assim, você carrega a mala. Se você é assistente de maquiador, você tem que limpar toda a maquiagem da pessoa. E aí, durante a semana que ele trabalhava no salão, eu ajudava ele a fazer cabelo. Lavava cabelo, não sabia escovar cabelo, mas fui aprendendo na raça. Foi muito difícil, era um universo muito diferente. Imagina, eu morava na Zona Norte, o salão era na Vila Madalena. Eu trabalhava mais de 10 horas por dia. Nossa, você é tardão. Saía muito tarde. Mas não reclamei nem um dia. Fiquei. E fui aprendendo. E fui muito feliz ali também. Tive contato com coisas que eu jamais imaginava que... Primeira vez que eu entrei no backstage de São Paulo Fashion Week, eu fiquei... Alucinada. E eu nem maquiei, eu só fiquei olhando. Ele tava morrendo de ódio que ele tava ali. Eu lembro disso. Reclamando do valor do cachê e não sei o que. Mas pra mim aquilo ali foi assim, um sonho. Um sonho. Valorizei tudo ali. Que quando você é assistente de maquiador, você chega, o que você faz é limpar a pele para preparar, né, a pele da modelo para o maquiador vir e realmente fazer a maquiagem, né? E aí eu lembro que naquele dia eu ajudei ele e ajudei pelo menos uns 3 maquiadores que estavam ali felizes da vida. E não ganhei pra isso. Olha. Fui porque queria viver aquela experiência. Plantou, né? Várias pessoas talvez pagariam pra estar ali só pra viver o... Então, e às vezes quem tá vivendo não valoriza. Não valoriza. Mas pra mim foi um universo assim, eu falei... Tava ganhando bem pouquinho, assim, na época, mas feliz da vida. Assim, o que eu tinha, eu dava em casa. Não tinha problema nenhum com isso. Só separava o dinheiro pra eu ir trabalhar, né? E o que sobrava, eu dava em casa, assim. Com maior alegria. Ó, mãe, toma. Na época, acho que era bem pouco. Devia ganhar o quê? R$800, né? Ficava 200 pra eu ir trabalhar. O restante eu entregava pra minha família. Ah, que linda. E ali fiquei, acho que 1 ano. Mas conheci pessoas incríveis, assim, que até hoje... Tem contato. Tem contato. E lá onde... Então, tudo começou na maquiagem.
Tudo começou na maquiagem. Então, todos os cabeleireiros que eram super famosos, que era meu sonho conhecer, eu conheci todos e hoje são meus amigos. Eu conheci o Lucas, que eu trabalho com ele até hoje, por causa desse meu amigo. Olha. Foi porque aí eles decidiram fazer um campeonato juntos. Dentro do Universo Cabelo existem os campeonatos das marcas. Cada marca tem um campeonato para poder divulgar tendências. E aí o cabeleireiro participa do campeonato da marca que gostava. E aí tinha um campeonato muito famoso da Vela. E aí o Lucas Possetti chamou o meu chefe para ser maquiador da produção dele. Então o Lucas era o cabeleireiro e o meu chefe era o maquiador. E aí eu conheci o Lucas através disso. E toda vez que alguém pede para eu fazer alguma coisa, eu abraço e faço até o fim, né? Naquela época, o que era o meu chefe da época estava com problemas pessoais e o Lucas também estava com problema pessoal. E aí ali eu vi duas situações diferentes. O Lucas, a mãe dele ele tinha acabado de descobrir que a mãe dele estava com câncer. Nossa. E o meu chefe, que era meu chefe naquela época, ele estava saindo de um processo de depressão, sabe? Mas aí estavam os dois fazendo um campeonato. O meu chefe daquela época, ele abandonou o Lucas e deixou ele sozinho na produção, porque ele simplesmente não quis mais participar. Eu falei, eu não vou deixar o menino sozinho, né? Sim. E fiquei ajudando ele. Fiz coisas assim que eu nem bordei a roupa da modelo. Bordei tudo à mão, pedra por pedrinha, porque ele não tinha condições de pagar alguém para fazer a produção, porque quando você faz a produção é cabelo, maquiagem e roupa. Tudo sai do seu bolso. E aí, para ele poder economizar na produção, ele queria fazer uma roupa de renda com umas pedras bordadas, sabe? Eu falei, cara, minha avó é costureira, pedi pra ela me ensinar mais ou menos, bordei a roupa inteira, passei a madrugada toda bordando a roupa. Nossa! Entreguei pra ele. Aí, acho que no fim do campeonato, eles não ganharam o campeonato naquela época, mas eles chegaram numa colocação bem legal. Eles chegaram na final. E aí, depois disso, o meu chefe, que era o meu chefe da época, decidiu parar de trabalhar. Falou pro Lucas, eu não vou mais trabalhar, não tenho mais saúde mental pra trabalhar, eu preciso me cuidar. Aí o Lucas falou, você não quer deixar a Nath trabalhar comigo? Eu nem sabia que ele ia me contratar. Ele falou, fala com ela, se ela quiser pode ir. Então, quando eu fiquei sabendo que eu estava desempregada, eu já fui contratada. Olha! Mas porque ele viu o trabalho que você fez nesse campeonato. Eu acho que sim. Eu fiquei muito amiga dele na época, a gente se ligava, conversava e tal. E o Lucas é o Lucas, né? Eu também faço amizade muito rápido. E aí, ele me chamou, não queria. Eu falei, gente, eu não quero. Porque na minha cabeça, eu queria trabalhar com maquiagem. E o Lucas fazia cabelo. Eu falei, cara, eu não gosto disso. Trabalhava no salão que era mais quadradinho, fazia noiva. Eu não gostava desse negócio de fazer noiva. Porque pra mim, na minha cabeça, não gosto disso, quero trabalhar com moda. Aí falei pra minha mãe e pro meu pai, minha mãe deu risada e falou, minha filha, é o que tem. É o que temos pra hoje. É o que tem, vai. Você tá entrando em um salão que faz noiva, essas coisas, de repente você fica como maquiador, ele como cabeleireiro, vai que dá certo. Vai. E você vai precisar do dinheiro, né? Eu falei, realmente, eu vou precisar do dinheiro. E aí fui. E aí começou a minha história com o Lucas. Quando você me conheceu, na verdade, eu era assistente do Lucas. Que ano foi isso que você conheceu o Lucas? Eu tô há 14 anos lá. Então foi em 2012. 2012? E aí tudo foi indo, assim. Aí eu comecei a ver um outro universo de salão. No começo eu odiava, eu lembro que eu chorava. Que eu ia ter que começar... Eu lembro que eu falava assim, eu já comecei a minha vida profissional do zero uma vez, eu vou ter que começar de novo. Mas fui. Aí você tava com quantos anos? Eu tenho 36, eu tava com 28. Não, 24. 12 anos. Foi, tava com 24. Aí depois a mãe do Lucas foi ficando muito doente, e aí eu tinha pensado em sair, na verdade, só que ele tava de um jeito assim que eu falei, eu não vou deixar ele sozinho.
E aí uma coisa que me pegou muito foi um dia que eu fui trabalhar com o Lucas, foi um feriado. Ele falou, eu preciso atender uma cliente na casa dela, vamos comigo? Eu acho que eu tinha, tipo, sei lá, uma semana trabalhando com o Lucas. Era um feriado. Falei, vamos. Aí fui. Atendi a cliente na casa dele e tal. E aí era pra fazer, ele ia atender a família inteira. E era pra fazer retoque de coloração. E na minha cabeça é assim, assistente de cabeleireiro aplica a tinta na cabeça. Eu achava isso horroroso. Eu não vi o sentido para aquilo, entendeu? Aí a cliente foi lavar o cabelo, ele me chamou e falou: "Você sabe por que eu apliquei essa cor na cabeça dela, no cabelo dela para cobrir o branco?" Eu falei: "Não." Aí ele pegou um guardanapo e desenhou para mim tudo, toda a fórmula do porquê ele tinha aplicado aquilo, qual era a cor, o tempo de pausa, por que ele usou aquele produto X, quanto tempo ia agir, me explicou tudo como se fosse tipo uma química mesmo. Para quem veio da indústria farmacêutica, eu falei: "Gente, que chique." Fez sentido. Fez sentido. Na minha cabeça fez sentido. Aí eu entendi que eu não precisava ser só uma aplicadora de coloração. Que é uma responsabilidade absurda. Absurda. Né? Se você fizesse errado. E assim, a outra pessoa que eu trabalhava era muito boa em maquiagem, mas eu via coisas absurdas em cabelo. Vi de que meu cabelo caiu. Quando eu comecei a trabalhar com o Lucas, eu estava praticamente careca. Porque deu um corte químico no meu cabelo, que eu fiquei com um corte masculino mesmo, tive que raspar a cabeça. Menina! Falei, ai, faz sentido! E aí depois que ele foi, eu lembro que ele andava de moto, ele foi me deixar no metrô, e aí quando ele foi me pagar, ele pagou o dobro da diária. Ele falou, você vai ganhar o dobro, porque hoje é feriado. Aí também vi um sentido financeiro. Eu falei, pronto, aí foi. Agora fez sentido o porquê da tinta, a fórmula química na cabeça da farmacêutica e o bônus. E o bônus. Falei, olha, posso ganhar mais. E aí, foi indo. E aí, agora são 14 anos. E foi indo e fui construindo minha história. Que eu não fiquei pensando, eu sempre pensei, eu não quero fazer só isso. Pra eu ficar aqui tem que ter sentido. Sempre tem que ter sentido. Eu não fico em lugar que não tem sentido. Que uma coisa que a indústria farmacêutica me ensinou, eu tinha um chefe que era assim, mano, ele é o cão. Mas ele era o cão, assim. Ele falava umas coisas absurdas. E ele não tinha essa coisa de... Ele ofendia mesmo, isso é horrível, né? Mas ele me falou uma coisa muito importante. Nunca trabalhe para uma pessoa que você não admira. Se você está em um lugar, fique em um lugar que você sabe aonde você vai chegar e que você admire a pessoa que está lá. Senão, não vai dar certo. Você vai ficar sempre para trás. Olha. E aí, acompanhando o Lucas de perto, eu comecei a admirá-lo, né? Não só como profissional, mas como um ser humano. E aí, um pouco depois que eu estava com ele, a mãe dele faleceu. E ele tinha acabado de entrar para trabalhar como embaixador de uma marca. E aí eu lembro que tinham contratado ele para dar um curso em Goiânia. Foi bem no dia que a mãe dele faleceu. E ele foi no curso. Entregou o curso. Não como se nada estivesse acontecendo. Mas foi forte. Primeiro porque ele também precisava daquele dinheiro. Ele estava construindo a vida dele naquela época. Assim como eu. Segundo porque 40 pessoas tinham comprado para aprender com ele. Ele não ia deixar as pessoas na mão. Fui e dei o curso com ele. Aí a gente começou a viajar. Então, você ainda viaja muito? Hoje em dia eu viajo bem menos. Mas a gente ainda viaja. E aí, ali estava todo mundo aprendendo. Ele estava aprendendo e eu também. A preocupação dele era o palco. Ele tinha que entregar. Ele tinha que apresentar o cabelo. Ele tinha que atender todas as pessoas que estavam lá para ver ele. Ele precisava passar uma teoria. E eu assumi a responsabilidade do backstage. Eu fazia acontecer. Então, eu aprendi a fazer cabelo nos bastidores. Olha, que interessante. Porque eu pensava, não posso incomodá-lo, porque ele está no palco. E tem que ter um propósito eu aqui. Eu não vou ser a pessoa que fica segurando o cabelo e uma presilha, né? Tem que ter um porquê.
Até porque o trabalho do assistente, ele tem que ser valorizado. Não existe um cabeleireiro sem assistente. Ele precisa saber minimamente quando enxaguar uma mecha, quando o cabelo tá quebrando, que cor aplicar, tudo isso. E aí eu fui aprendendo a fazer cabelo com isso. As coisas aconteciam ali e para não chamá-lo, eu ia estudar o que eu podia fazer para resolver aquilo. E aí eu aprendi não só a fazer cabelo, mas eu aprendi a organizar um evento, a fazer social ali com as pessoas que contratavam a gente. Então é uma forma de negócio. E eu mantinha a estrutura do curso em pé. Se alguma coisa acontecesse ali, que muita coisa aconteceu, mano, muita. Eu não tinha estrutura para lavar cabelo. Eu lavava cabelo no banheiro com um copo d'água. E eu fazia acontecer. Ah, só tem um copo d'água, tem água, eu vou lavar de algum jeito. E eu dava risada de tudo. De salto, sempre de salto. E aí a galera toda começou a me conhecer por causa disso. Era sempre o Lucas e a Nath, o Lucas e a Nath. Então, virou um negócio. Sandy assim. Júnior. Sandy Júnior. E aí eu fui aprendendo com isso. E aí eu fui assumindo cada vez mais responsabilidade, mais responsabilidade, mais responsabilidade. Quando a gente chegava nos lugares, os contratantes falavam mais comigo na parte de organizar as coisas. Então eu fui tendo contato com pessoas importantes que foram boas pra mim, assim. Que hoje em dia, se perguntar, e a Nath, todo mundo sabe quem é. E foi uma coisa que eu fui construindo só pela força de vontade. Assim, eu nunca fiz isso sem pra... reclamar. Sem Você não reclamar. fez proposital, foi Não. natural seu, da sua essência. Eu gostava de estar onde eu estava. E sabia que eu tinha que entregar um trabalho bem feito também. Eu valorizava o meu trabalho e dele. Porque é muita responsabilidade, né, Nath? Você tá mexendo com a autoestima. Se fala muito, né, da responsabilidade do trabalho do médico, né, do engenheiro, Sim. senão o prédio cai e tal. Mas o cabeleireiro, cara, é o tudo ali da autoestima da pessoa, né? Sim. Você mexe com a emoção da pessoa. Porque pensa, você vai no salão para ficar bonita. Imagina se você fica feia, o contrário disso. Você que casou, passou por um corte químico. Se minimamente a gente não conseguisse ali reverter a situação... Eu ia ter que cortar a Chanel, casar morena, passar o preto. Exato, a memória do seu casamento ia ser muito diferente. E você é nossa cliente até hoje porque você lembra disso. É muito bom isso, assim. Eu acho que foi o que me fez ficar na profissão. Existe uma pressão profissional? Existe, mas é muito diferente. É muito mais leve. Você tem um porquê, né? Quando você tem um porquê, o caminho fica mais fácil. Você escuta histórias. Você vê que a vida de todo mundo tem seu perrengue. Vocês também têm a parte da psicologia do salão, né? Total, total. Eu falo que se colocar uma câmera lá na nossa ala, ali no salão, é melhor que um Big Brother, gente. É cada história, assim, cada coisa que a gente passa ali. E é muito gostoso isso, porque você acompanha todas as fases da vida da cliente. Cada loucura, assim. Barraco, tudo que você pode imaginar. E é verdade, né? Vocês me acompanharam, eu tinha acabado de casar, aí eu virei MFB, aí eu tive filho. Exato. De quê? Tudo isso. Seu marido estava passando por todo aquele processo na aviação. É isso. A gente acompanhou tudo. É isso mesmo. Aí você ficou grávida. Pegamos várias fases do seu cabelo. Verdade. E você em si, assim. Verdade. Imagina, tem cliente que... Principalmente quem tem filha menina, né? Cliente, a gente faz o casamento da pessoa. A maioria das clientes acabam convidando a gente para ir no casamento. Aí você vê a pessoa grávida. Aí você faz o primeiro corte de cabelo. Esses dias foi uma cliente no salão que a filha dela tá com 12 anos. Nossa, vai fazer o cabelo da filha. Ela, toda vez que ela vai no salão, ela leva a filha. Aí a menina já chega, já abraça a gente. Já vira parte da família, leva presente. Bonitinho. Então, vale muito a pena. E aí eu virei cabeleireira lá dentro. Porque eu tinha que fazer... Era meio duplo, assim. Eu viajava, eu ajudava o Lucas no salão como assistente dele. E eu atendia as clientes a domicílio para poder fazer minha clientela. Então, ao invés de eu ir embora e virar cabeleireira, o Lucas me fez a proposta de seja cabeleireira aqui na equipe. Você vai liderar a equipe, porque a gente começou a precisar contratar mais assistente, porque não dava conta daquilo tudo. Quantos assistentes tem hoje? Hoje em dia nós temos 8.
8 meninos. Eu tô sempre cercada de homem. E como é, Nath, liderar esses meninos? No começo foi um desafio. Porque eu precisei separar. Eu sempre chamei muitas pessoas para próximo de mim. Então, eu precisei entender que que eles precisavam entender o que era eu profissional, o que era eu amiga. E os meninos que entram lá no salão como assistente, eles são muito novinhos, então eles não têm maturidade. E aí, no começo, foi meio difícil lidar com isso, porque eu ficava muito irritada. E eu tenho certeza, na verdade, que no início, assim, eu errei muito como líder, por não saber lidar com a situação. E aí eu percebi que ia se repetir a história da indústria farmacêutica. Aí eu parei e pensei que eles precisavam ter um propósito, assim como o Lucas me deu um propósito, me mostrou que aquilo tinha um sentido. E aí eu comecei a olhá-los como pessoas. A pessoa tá de cara feia quando chega. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? Então, pra mim também foi uma escola e hoje em dia é muito bom, assim, eu sou a única mulher, então hoje em dia eles têm uma coisa muito legal comigo que eles cuidam, sabe? Eles me chamam de mãezinha. Oh. Falam, olha, gente, é mãezinha, ela é nossa mãe. E aí é isso, assim, é muito fácil pra mim liderá-los porque eu entendo que eles precisam de um suporte ali. Então eu não fico pedindo como se eu fosse alguém que manda neles e etc. Eu aprendi que respeito a gente conquista, né? Então eles me enxergam como... E eles super admiram você também, né? Porque sua história, o tempo que você tem com o Lucas, então é a fiel escudeira ali, né? É. E é assim, a gente já teve... Agora, acho que é o terceiro. Nós estamos no terceiro assistente da equipe que sai para virar cabeleireiro. Olha. Então, não tem um histórico nosso de pessoas que saíram para ficar estacionadas no mesmo lugar. Eu acho isso muito legal. Plano de carreira, né? Plano de carreira. É de entender isso. Assim, durante muito tempo, eu acho que cabeleireiro foi uma profissão meio marginalizada, sabe? Virou cabeleireiro porque não estudou. E não é assim. E tem que estudar muito e sempre, né? Tem que estudar muito. Então, todo mundo que entra na equipe, eu falo, gente, vocês não são chaveirinhos de ninguém, vocês não são servos de ninguém. Então, mira onde você quer chegar e vai. Comece como assistente. Tá lavando o cabelo? Lava o melhor cabelo da sua vida. Começou a fazer tratamento? Entenda tratamento. Porque hidratação, a cliente pega lá no mercado e faz o que ela quer. Você não pode ser igual a cliente, porque ela não estudou para isso. Você tem que estudar para saber o que o cabelo dela precisa. É assim que você conquista a cliente. Foi assim que eu conquistei. Então, quando a gente coloca a tarefa para eles, agora você está fazendo tratamento. Você vai estudar para isso. Aí eles estudam e falam tecnicamente para a cliente o tratamento que ela está fazendo. Porque eu conquistei cliente assim. Os clientes foram indo porque sabiam que eu dominava aquilo que eu fazia. E conforme eu fui crescendo dentro da equipe, a mesma cliente que no começo só lavava cabelo comigo, hoje em dia ela faz mecha comigo. Sem ter medo de fazer. Porque existe um plano de carreira dentro. É a mesma coisa de andar arrumada. Eu podia ter mudado a minha maneira de me vestir quando eu saí da indústria farmacêutica e fui ser cabeleireira. Mas eu pensei, por quê? Porque eu sou cabeleireira, eu tenho que ser menor. Me vestir menor. Não trabalhar arrumada. Trabalhar com o cabelo tudo em pé. Com a blusa amarrada, toda manchada. De tênis. Eu não vou me sentir feliz assim. Eu vou sentir que eu não tenho uma profissão. É uma coisa que pra mim fazia diferença. E é sua marca, É né? a minha marca, eu trabalho com beleza. Você tem que inspirar. De um jeito ou de outro. Faz diferença no salão, assim, as clientes olhavam e falavam, olha, a Nath tá sempre bem vestida. Verdade. Desde 2018, eu nunca te vi sem salto. Então. E o cabelo impecável, maquiada. É isso, a gente... ainda mais assim, ó, pelo menos meu perfil de cliente lá, são clientes que todas têm cargos executivos, assim. Então, elas têm essa coisa de a aparência conta. Não vai dizer que não. A aparência conta muito. Super. Demais. Muito mais que para um homem. Para um homem também conta, mas para a mulher fala muita coisa. Sim. Então, não tem como você inspirar se você não fizer. Existe o lado emocional que eu também aprendi que isso não te define.
tem um dia que você não está bem. Mas não pode ser sua rotina. Então, se você não quiser usar salto, se arruma de tênis. Mas fique arrumado. Porque eu acho que faz diferença de dentro pra fora isso. Sim, a própria estima, né? Muda. E aí, basicamente, é isso. E me conta a história da casa. Ai, teve a história da casa, gente. A história da casa, quando vocês me contaram, eu fiquei assim, que demais. Durante toda a minha vida, assim, uma das coisas que eu sempre pedi pra Deus é: eu quero ter um lugar de segurança para os meus pais. Eu quero dar uma casa para os meus pais. E eu vou fazer isso com o meu trabalho. Não sabia como isso ia acontecer, mas eu falei, vai acontecer, vou fazer. E aí fiquei ali trabalhando, viajando. Eu acho que teve, assim, há uns 2 anos seguidos que o Lucas e eu, a gente não teve dia de folga. Eu trabalhei viajando. Domingo a domingo. De domingo a domingo. Porque nós viajávamos aos domingos, voltávamos para São Paulo na terça-feira e quarta, quinta, sexta e sábado era salão. E ali o Lucas começou a construir a vida dele. Comprou uma casa, reformou a casa ficou maravilhosa. Teve a pandemia, a gente atendia cliente lá naquela casa. Lembro. E pagamos a E equipe. enorme a casa. Enorme, a casa é enorme. Eu achava aquela casa linda, assim. Falei, maravilhoso. E eu lembro que minha mãe falava uma coisa quando eu era pequena, porque a gente mudou de casa muitas vezes. E ela teve que se desfazer dos móveis, muitas vezes. E algumas casas que nós morávamos era muito pequenininho, então não tinha onde ela colocar tudo. Por isso que ela tinha que se desfazer. E ela falava assim, um dia eu vou morar em uma casa que tem muito armário. Eu fiquei com isso na cabeça, né? Beleza. Quando eu completei 10 anos trabalhando junto com o Lucas, eu comecei a ficar muito com isso na cabeça. Eu preciso comprar minha casa, eu preciso comprar minha casa, eu preciso comprar minha casa. E aí comecei a juntar dinheiro para. Eu cheguei a olhar alguns lugares e tal, mas não gostei, enfim, não me senti à vontade. Aí, quando eu completei 10 anos, o Lucas falou, quero falar com você. Eu falei, tá bom. Aí, era um dia que eu tinha dormido na casa dele, sentei lá pra jantar com ele, aí ele, você completou 10 anos comigo, essa casa aqui, você me viu construir a casa. E ele ia se mudar, ele tinha acabado de comprar uma outra casa. E ele sempre me disse que ele tinha muita dó de vender a casa, porque ninguém ia valorizar a casa Que ele construiu ali do jeito que, o valor que tinha pra ele, sabe? Aí ele, você tá 10 anos comigo, eu entendo que do mesmo jeito que eu construí, você também construiu. Então, eu estou te dando essa casa é sua. Gente! Ela ganhou uma mansão. Eu fiquei, oi? Porque eu realmente não esperava aquilo, não esperava. Eu lembro que logo no mês seguinte eu fui fazer cabelo e vocês me contaram ainda no ápice da Menina, emoção. eu passei uns 3 dias chorando. Eu falei, gente, não é possível, não é uma bolsa. Você não tá dando uma bolsa, um sapato. Uma casa pra imensa, com um salão pronto no fundo. E eu lembro que eu ficava pra ele, menina, é uma casa. Aí a minha ficha demorou muito pra cair, porque eu falei, tá, você quer alugar a casa pra mim? Ele, não, eu tô te dando a casa é sua. Eu vou passar a casa pro seu nome, a casa é sua, você vai morar aqui. Se você quiser morar sozinha, você mora sozinha. Se você quiser trazer seus pais pra cá, porque ele sempre soube do meu desejo de colocar os meus pais num lugar seguro. Assim. Deles terem a casa deles pra ninguém nunca mais despejar, sabe? Sim. Não tem como despejar daqui. Que é a coisa que a gente tava falando da liderança da pessoa ser humana. Ele não conhecia só o meu trabalho, ele conhecia a minha história. Eu falei, cara, eu não tô acreditando, assim, eu chorei tanto. Eu lembro que eu liguei pro meu pai e pra minha mãe de vídeo. Aí meu pai e minha mãe choraram. Eu passei uns 3 dias chorando que eu não acreditava naquilo. Nossa. E aí foi a minha... Mudei com os meus pais pra lá e a casa cheia de armário. Eu falei, mãe, cheia de armário, pode pôr o que você quiser aí, ó. Não guarda tudo! Não precisa se desfazer de nada, dá pra trazer a família inteira, dá pra fazer churrasco, evento, o que você quiser, a casa tá aí, é sua. Gente, que incrível. Foi uma das experiências mais fortes da minha vida, assim. E Deus no meio, né? E Deus no meio. Porque era a resposta da sua oração. Porque no fim, Deus usa quem Ele quer, né, Nath? Sim. Não dá pra... no meio desse caminho todo, eu encontrei pessoas que disseram, mas você trabalhou tanto tempo, é sua mesmo. Mas não, gente. Claro que ninguém não. pode
Mudar que... Sim, eu trabalhei durante 10 anos, eu tava lá pra cumprir o que eu me propus a fazer. É, E na ele- verdade, você recebeu o salário por 10 Exato, anos. eu recebi o salário por 10 anos. A Sim. pessoa vem te dar uma casa? É, acho que um dos maiores exemplos, assim, de lealdade. O Lucas, é assim, ele é uma pessoa incrível, assim, um ser humano incrível, e ele é leal. Sim, Ele te tem como irmã, assim mesmo, né? sim. E foi assim, ó, uma das maiores lições da minha vida. Primeiro, o princípio de seja fiel no pouco. Você não precisa ficar no pouco. Mas Deus vê, seja fiel no pouco. Começa ali no pouquinho e vai indo, fazendo tudo de coração que as coisas funcionam. E a gente fica muito assim nesse meio de trabalho corporativo, achando que é tudo muito ruim, né? O mundo é ruim. Você é só um número, o mundo é muito ruim, está ali trabalhando para ganhar o salário, e todo mundo só fala da vida de perrengue, mas ainda existem pessoas leais e boas no mundo. Com certeza. Não tem por que você viver com esse peso de ai meu Deus, trabalhar é um martírio. Não. Se você faz o que você gosta, não vamos romantizar que tem aquela rotina exaustiva. Mas faz de coração que as coisas voltam. E voltam mesmo. Voltou aí em formato de Voltei. mansão. Formato, casa enorme. Eu falei, gente, meus irmãos já tinham casado, embora de casa. Fiquei lá com meu pai e com a minha mãe durante muito tempo. E aí eu comecei a crescer profissionalmente, das pessoas começarem a não me enxergar como assistente, mas o eu profissional. A Nath, cabeleireira A Nath, Nath, não cabeleireira assistente Nath. do Lucas. Isso. E foi um processo que foi indo aos poucos, com muita resiliência, com muita postura, eu acho. E aí eu coloquei uma meta. Depois que o meu trabalho, que eu consegui manter os meus pais aqui, eu vou sair da casa dos meus pais e vou viver a minha vida. Não que antes eu não vivia, mas ter a minha casa. Ah, você vai alugar primeiro, você vai comprar? Não sei como eu vou fazer. Mas quando eu senti que eu posso manter os dois, não que os meus pais não trabalhem, eles trabalham, mas eu queria tipo, mantê-los seguros, ajudar. O dia que eu conseguir fazer as duas coisas, eu vou sair. Porque todo mundo ficava. Ah, imagina, eu a única mulher da família. Nossa, não casou ainda, não teve filho? Não, isso não aconteceu. Ainda não casei, não tive filho. Mas falei, não vou condicionar a minha vida a ficar... As coisas têm que andar, né? Tem que crescer. E como é isso, Nath? Porque você é muito bem resolvida com isso. Com isso, com você. Então, assim, não casou. Não. Não, não casei. Não. Tá tudo bem comigo e... E assim, né? As minhas tias... A minha mãe não, a minha mãe sempre foi muito sossegada, assim. Mas as minhas tias, elas sempre foram muito de você precisa casar. Você precisa casar. Então eu passei a vida inteira escutando isso. Nossa, tia, aconteceu isso na minha vida profissional. Tá, e o casamento? Nossa. E o neto? Eram aquelas tias E que meu apertavam sobrinho? a nossa bochecha, né? E os meus primos, imagina, a geração masculina da minha família, deixa a menina e não sei o quê. E aí, durante muito tempo, isso me incomodou muito. Muito. E não é que eu casei porque eu decidi não casar. Não fiz, ai meu Deus, eu não quero casar, quero viver. Não, não aconteceu, tá tudo bem. Tem que casar certo antes. Eu sempre tive muito medo de casar errado, mas eu nunca tive medo de não casar. Olha. De casar e falar, nossa, deu muito errado, gente. Ou aconteceu alguma coisa muito... Não sei, eu sempre tive mais medo de casar errado do que de não casar. E aí eu fui vivendo a vida. Então, eu entendi isso. E a religião, ela faz muito isso com a gente, né? Principalmente quem é criado em lar cristão. Parece que se você não casou, você não viveu. Ou aconteceu alguma coisa de errado com você. Você não estava ali no padrão, aconteceu alguma coisa de errado. Então, eu trabalhei muito isso na minha mente, assim. Até que em um determinado momento, assim, na minha fase adulta, a minha mãe e meu pai, os dois. Meu pai falou isso pra mim, olha... Não pode existir só você profissional. A vida, ela tem que ter um equilíbrio. Assim, você não pode só viver para trabalhar, você tem que viver. Se você disser para mim, pai, estou vivendo, estou bem, eu estou feliz. O que eu não quero é que você se mate de trabalhar e não viva a sua vida. Ai, não casei porque eu passei o tempo todo trabalhando. Aí foi quando eu entendi que eu precisava equilibrar algumas coisas. Aí eu comecei a sair mais, me divertir mais, viajar mais, começar a ter projetos pessoais. E aí, pra mim, o casamento é assim, quando vier.
Quando Quando vier, a Nath está... estarei talvez disponível, sim, mas também não vou me enfiar numa coisa só porque, eu quero casar. Pra estar dentro dos padrões, né, Nath? É. E aí, recentemente agora, deixei os meus pais lá na casa e fui pro meu apartamento. Ver. Aí todo mundo, nossa, você vai sentir muito sozinho, não sei o quê. Ah, então agora você tá morando Agora eu sozinha. estou morando sozinha, agora eu sou uma adulta premium. Adulta premium. Agora eu paro, olho o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer. Porque eu tive essa fase, né, de não saber nem o que eu gostava de fazer. Eu não sei o que eu gosto de fazer. Agora eu paro e falo, hoje é meu dia de folga, o que eu quero fazer? O que eu quero comer? O que eu quero que tenha na minha casa? O que eu quero de decoração? Sempre foi... Eu acho que eu nunca verbalizei isso, mas eu acho que dentro de mim eu sempre soube que primeiro eu queria viver sozinha para depois viver com alguém. Olha. Porque eu acho que como eu passei muito tempo fazendo tudo para todo mundo, eu precisava de um tempo para fazer para mim. Então, se eu tivesse um relacionamento sem viver a minha vida, fazer alguma coisa para mim, talvez ali na frente desse um problema. Sim. Aí agora eu estou nessa... É isso, preparou o jardim. O jardim tá preparado. Agora é só pousar o borboleto. O borboleta. Exato. Para as minhas tias ficarem felizes. Mas você é bem resolvida com isso, Eu né? não tenho problema com isso, não. Eu tenho mais medo do oposto, na verdade. E aí, você tem vontade de ter filho? Não sei, gente. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Tem tempo. Ixi, Tem tempo. Tem. Mas se também não tiver, eu adoto. Acho tão lindo adotar. Olha aí que legal. Adotaria uma criança tranquilamente. E é isso, tô vivendo aos poucos. Agora focando mais na minha carreira. E essa é a minha vida. E mulher forte, né? Porque pensa, líder de 8 homens num ambiente masculino, onde você tem que ensinar muitas coisas, ter paciência e você assumir o seu lugar com muita maestria, né? Você não Sim. ficou na sombra de ninguém, porque você entendeu que você não é a sombra de ninguém. Sim. Você é a Nath, com todos os seus talentos, né? Então isso inspira muito, né? Era uma assistente, hoje ela é a dona do negócio ali, que ela faz a mecha, não é só assistente. Sim. E assim, quando você fala, sempre fiz isso e não reclamei. Cara, isso fez toda a diferença, né, na sua história. Porque Demais. muita gente, às vezes, para e trava porque, né, não enxerga além. Só enxerga ali aquele momento que tá difícil, né? Ou se vitimiza, ou reclama de situações que é o cotidiano de todo mundo. É. Metrô cheio. Sim, todo mundo na vida pegou um metrô cheio. E resiliência, né? Resiliência. Resiliência. Aconteceu tal coisa na minha vida. Eu falo sempre pros meninos no salão, e foi uma coisa que a minha avó me ensinou. Sim, é a vida adulta. As coisas acontecem. Repito, ó. É sim, a vida adulta. É a vida adulta. Se você está passando por um problema, sim. Ele vai passar, e aí vai vir outro, adulta. e você vai enfrentando. Muito bom. E isso é viver. O contrário disso é ficar parado num lugar sem... Porque se você também não passa, você não conquista nada. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque pensa, você era de um lar que toda hora se mudava e tal, e hoje você conquistou a sua segurança, porque isso remetia à segurança que você queria ter, que você precisava. Exato. E você foi lá e conquistou isso sozinha. Não, e várias coisas, né? A gente não pode... nem tudo tem que ser um trauma. Me mudei muito. Todo ano na minha escola. Sim, aprendi a fazer amizade rápido. Olha aí. É olhar o lado, o meio copo cheio, né? Muito bom. E vamos vivendo. Eu acho que também me ajudou muito o fato de ter sido criada com homens. Querendo ou não. Eu nunca tive muita chance de ficar muito tempo chorando. Porque mulher tem muito do drama, né? Tem mais a sensibilidade. A gente tem muita sensibilidade. E aí, eu acho que os meus irmãos, os meus primos me ensinaram muito de, levanta, vamos brincar, chega. Passou. Passou. Agora vai. E por um outro lado, eu acho que a liderança feminina acaba sendo melhor porque a gente sente diferente. Tem aquela sensibilidade de olhar para a pessoa e falar, você tá bem? Você fez isso, mas o que aconteceu? Você estava bem no dia? É isso.
Muito bom, Nath. Tem algum recado final que você quer inspirar os nossos ouvintes? Alguma frase que você goste? Algo que marcou sua vida? Eu acho que é isso que eu já falei. Seja fiel no pouco. Entenda que aonde você está, você não precisa ficar para sempre. Mas no momento que você estiver, seja fiel ali. Faça sempre o seu melhor. Porque nada passa batido. Deus sempre vê. É isso. E o resultado vem, né? O resultado vem. O bônus vem. Muito bom, amiga. Feliz de vir aqui. Por ter aceito o meu convite. Né? Logo nos nossos primeiros capítulos, você é uma mulher que me inspira, eu te admiro demais. Meus cabelos, gente, olha. Belíssima. Nath, obrigada. Eu te desejo ainda mais sucesso. E quem sabe esse vídeo não te traga um borboleta. Ai, gosto, hein? Então é isso, gente. Foi muito bom estar com vocês em mais um episódio do Pode Me Inspirar. Então não esqueça de compartilhar, se inscrever no canal. Então super beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.